Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos estar sequência aqui na nossa programação de sexta-feira à noite, trazendo aqui importantes debates que, a classe trabalhadora e a juventude precisam fazer, né? E por que eu falei da juventude em si? Porque mais uma vez vamos falar aqui no nosso canal sobre a questão da reforma do ensino médio. E eu estou aqui com o Carlos Prozanzato, né? Ele que é um diretor aí de produz aí documentários e ele fez um documentário muito bom, né? Que por sinal sobre esse tema. Então vamos falar um pouco sobre o documentário dele e também, né, sobre a reforma do ensino médio em si. Então, Carlos, prazer de receber aqui. Por favor, né, fale um pouquinho aí de você. Bom, Guilherme, está escutando? Tá tudo ok? Tudo beleza? Então, eu estou nesse momento, estou aqui em Florianópolis, né? Eu vim para fazer um documentário sobre a questão do marco temporal, que é outro absurdo, né? Os quais o Estado, seja o governo que for, nos tem acostumados, né? Então, nessas lutas contra o Estado, reforma do ensino médio, agora aqui. E por que eu vim aqui? Porque tem uma aldeia de um povo chamado Xoclén, que é considerado como de repercussão geral. O que for definido aqui vai ser implementado no país inteiro. Mas por que estou falando isso, né? Eu vim há uma semana aproximadamente aqui, né? Por que estou falando isso? Porque onde que eu fiz o documentário da reforma do ensino médio sobre o NEM? Em São Paulo. Por que em São Paulo? Porque São Paulo, de alguma maneira, para bem ou para mal, é a capital do país, não é isso? Eu estou morando agora no Rio, mas eu reconheço que São Paulo eh, tem elementos urbanos e elementos de todo tipo que fazem com que tudo o que acontecer em São Paulo repercuta no país. Então, nesse sentido, eh, esse foi o Nem um Fracasso Anunciado, Nem um Fracasso Anunciado, que foi o título, é o título do documentário, que está nas redes, está no nosso canal, aí Carlos Pronsato é o canal, aí vocês podem assistir. Foi o terceiro documentário do ano. São documentários, esses documentários especificamente, são documentários urgentes, onde a gente não pode pautar nossa produção pelas leis de incentivo, pelos editais, nada disso. A gente fez o documentário, eu acredito que em uns 20 dias ou até menos, né? Então, tanto esse do ensino médio quanto esse que estou fazendo aqui tem a mesma característica, a mesma dinâmica, né? Um anterior que a gente fez também em Santa Catarina esse ano, aqui, foi sobre a cassação de uma vereadora, por ela ter denunciado uma saudação nazista aqui em Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, uma pequena cidade de 40.000 habitantes. 2 dias depois do triunfo do Lula, os bolsonaristas foram para um quartel e todo mundo fez aquela saudação nazista, né? Que as pessoas faziam entre os nazistas, com o Hitler, né? Então ela denunciou isso e foi caçada pelo incrível, não? Foi caçada por no século XXI, por 12 vereadores. Ela era a 13ª vereadora, a única mulher, né? E lançamos ontem aqui também, porque coincidiu minha vinda aqui, e já que eu vim a Florianópolis, ela é desse estado, então ela veio, e ontem fizemos um evento grande aqui na Assembleia Legislativa, exibimos esse filme. Eu gostaria que a reforma do ensino médio seja exhibido na Assembleia de São Paulo, pelo menos, não? Em outras assembleias. Pelo que eu sei, está sendo exibido em salas de aula do país todo. Eu recebo constantemente fotografias, stories, esses materiais rápidos, né? E o filme está tendo um percurso muito importante. Então, falando de mim, eu sou um diretor de teatro, desempregado, larguei um pouco o teatro para me dedicar ao cinema político há muito tempo, né? Há algumas décadas, mas continuo escrevendo
escrevo peças de teatro políticas, inclusive a última, mais recente, sobre a invasão, se chama Invasão Caipira, Capitólio Caipira, a invasão, sobre a invasão do dia 8 de janeiro ao Congresso, não? Então, essa é a peça mais recente. Então, eu escrevo, faço esses filmes mais políticos que circulam, vários temas. Eu tenho uma diversidade de temas, porque eu acredito que, nesse sentido, eu não sou marxista, mas pelo menos Marx falou que tudo que tem no universo me interessa. Então, eu faço a mesma coisa nesse sentido, eu sou marxista, entendeu? Pela diversidade do mundo me interessa. Então, ensino médio, o que aconteceu com a vereadora, marco temporal, todos os temas. Estamos fazendo um documentário sobre zumbi nas Alagoas, estamos finalizando ainda esse ano, começamos o ano passado, e diversos temas desse tipo. Então, e escrevo, tem vários livros, né, de poesia, contos, né? Meu trabalho se concreta em diversas plataformas artísticas, não? Só que nessa especificamente do cinema, ou do audiovisual, como eu chamaria audiovisual, sabe que a gente não temos uma estrutura cinematográfica, não é uma grande equipe, às vezes eu sozinho, né? E no final, quando editor, é mais audiovisual, eu chamaria isso, não? De audiovisual contemporâneo, né? Então é mais ou menos isso. E o filme está aí, não? Você parece que gostou, né, Guilherme? É bom? Sim, sim, muito bom e recomendo, né, para que os ouvintes aqui assistam, né? Depois eu deixo aí na descrição aí do link aí do YouTube, né, para que o pessoal possa acompanhar. E Carlos, né, reforma do ensino médio, uma tragédia, né, que você coloca. Eu queria que você explicasse para os ouvintes por que o novo ensino médio, né, deve ser considerado uma tragédia. Como que você chega nessa conclusão no seu documentário? Bom, primeiro chego no tema, né? O tema, para mim, é um processo que começa em 2015, final de 2015, início de 2016, quando eu vou para São Paulo, trabalhar sobre as ocupações de escola. Se lembra, né? Aquelas ocupações de escola em São Paulo, né? O governador era o Alckmin na época, hoje vice-presidente, né? E aquela tentativa de reorganizar as salas de aula, ¿no? Distribuir los alumnos de una u otra manera, por São Paulo, iria provocar um grande conflito, inclusive familiar, porque os irmãos iam até ter que se deslocar para escolas diferentes e tudo mais. Então, foi todo um processo que originou repressão, e aí, depois da repressão, os estudantes ocuparam escolas em São Paulo, que foi uma grande mobilização popular. Então, eu fui lá. Por que eu fui lá? Porque eles estavam utilizando um documentário meu que eu fiz no Chile, que tinha feito em 2007, no Chile, chamado A Rebelião dos Pinguins. Assim, você ouviu falar disso? Que são os estudantes secundaristas do Chile, que eles, para se protegerem da repressão, entravam nas escolas e supostamente a polícia não pode entrar, mas ainda assim algumas conseguiu entrar. Então, eu acho que eu ter trabalhado esse documentário da reforma do ensino médio tem a origem lá em São Paulo, quando eu acompanhei as ocupações de escola dos estudantes secundaristas, que depois acompanhei em Paraná, onde a gente fez um documentário chamado Ocupa Tudo, e foi um recorde mundial de ocupações de escola. Foram mais de 1.200 escolas ocupadas naquele período do governo Temer ainda, né? E que justamente naquele período foi quando se aprovou o teto de gastos, né? Que eles também já estavam protestando sobre isso e sobre a própria reforma do ensino médio, que é implementada ou é gerida, é anunciada naquele governo Temer, né? Em 16, depois do golpe ao Dilma. Então, vem um processo, imediatamente depois vem aquele projeto de lei da escola sem partido.
eu realizei um outro documentário chamado A Escola Toma Partido, onde a gente defendia os professores que eram atacados por direções de escola, por próprios alunos que denunciavam alguém está falando alguma coisa de esquerda, como se coisas de direita não tivessem problema, se podem falar, né? E as coisas de esquerda não podem ser faladas, né? Como se a humanidade não devesse muito a chamada esquerda, não? E a própria esquerda deve também a humanidade, isso aí, né? Então, é um processo de episódios históricos que eu fui acompanhando ao longo do tempo, que me levaram a fazer esse documentário quando eu escuto no rádio, em algum momento, que em abril o executivo suspendeu o processo de implementação da reforma do ensino médio, que já estava sendo implementada desde o ano passado, 2022, e iria ter 2 meses de consulta pública, não? Que, se não me engano, já passaram, está por aí, né? Não sei se já finalizaram esses 2 meses. Então, qual foi a ideia? Aproveitar essa suposta suspensão, que não é uma suspensão que vai parar, né, como algumas pessoas entendem, é apenas um espaço intermédio para discutir, ou supostamente discutir, né? Porque não há indícios de que isso seja revertido pelo momento, entendeu? Que seja revogado assim tão facilmente. Então, aí eu pensei, bom, entrei em contato com algumas pessoas em São Paulo, professores, pessoas que eu tinha conhecido nesse processo de trabalho com corpos discentes, corpos docentes, e aí eu fui para São Paulo e começamos o documentário, que teria que ser rápido para contribuir, como está contribuindo agora para esse debate, não? Num período da suspensão da implementação da reforma. Então, isso foi o que me levou a fazer o documentário. Não sei se se explica. Eu já vinha com um processo prévio de trabalho na área educativa, né? E tinha duas questões em mente que eram essenciais para eu fazer o filme. Era reencontrar a Anita Freire, a viúva de Paulo Freire, educadora, que também fez o filme da Escola Toma Partido. Você assistiu a Escola Toma Partido, Guilherme? Não. Esse eu não tive oportunidade, mas Ah, eu vou tentar agendar, né, aqui, pronto. hoje à noite mesmo, acho que eu assisto. Tá certo. Então, esse documentário termina com uma fala fantástica da Anita Freire, em momentos que Paulo Freire era muito atacado, né? É, imagina, o patrono da educação brasileira é atacado, inclusive, por estudantes de direita e professores. É, então eu pensei, bom, vou tentar finalizar também o documentário. Já tinha um final, esse documentário que vocês assistiram agora, da reforma, que seria com a Anita Freire, e foi com ela mesmo. Ele agora está com 90 ou 91 anos, né? Isso o outro tinha sido em 2016, portanto, há 7 anos atrás, tinha sido o outro documentário. E a outra era entrevistar o Daniel Cara, que eu procurei, o educador, pedagogo, professor da USP, creio, que é um dos grandes estudiosos do tema, pesquisadores, que eu não pude entrevistar naquele período, procurei, ele viajava muito, eu não consegui incluir no documentário da Escola Toma Partido, e agora foi o objetivo principal era encontrar com ele, tanto é que ele é talvez a personagem, digamos, quase que principal do documentário, não? Junto com os estudantes, professores e outros investigadores do tema. Então, eram esses dois objetivos que foram cumpridos, talvez não foram cumpridos outros, não? Mas, por exemplo, ir nas periferias de São Paulo, eu queria ir muito lá, mas encontrei um professor que estava com a camisa do Corinthians e por isso entrou no filme, o Jefferson. Era um evento da POESP, de preparação das eleições, né? das japas, e eu vi ele lá no meio, essa camisa tem que ser você, porque você representa o futebol popular, o time popular, não é São Paulo. E ele é de uma escola, se não me engano, Santo Ângela, Vila Ângela, numa periferia de São Paulo, e tem um discurso fantástico no documentário. Você deve lembrar dele, que ele está com a camisa de Corinthians. Entrou pela camisa, viu? Isso acontece com meus documentários muitas vezes pela camisa. Tem um outro que também entrou pela camisa,
que é uma camisa vermelha com o símbolo da comunista. Ele é do PCO, eu acho, também. Foi num evento, essa camisa, pronto. Aí, só que a fala dele é menor, foi mais rápido, tinha problemas de som, mas o Jefferson foi muito bom. Então, o filme se constituiu dessa maneira. Praticamente, eu estive no centro da cidade. Bom, a gente foi também a Guarulhos, né? Guarulhos foi fundamental, né? No processo. Eu tive informações de uma escola muito interessante e tem as meninas que falam na biblioteca, tem o professor, é, bom, aí tem um pessoal. Eu acho que a gente conseguiu organizar um coral bastante interessante, não? Para promover uma fala contrária, na sua síntese, à revogação do ensino médio. Sim, mas então você me perguntou quais são os pontos, né? Que a gente. Não, acho que você conseguiu expor bem, né? Pronto. E Carlos, eu acho muito interessante, né, que você, né, resolveu dar voz para os professores e para os alunos, né? Você falou do professor com a camisa do Corinthians, mas assim, só para lembrar que eu Corinthians? não, eu sou São Paulino. Tá bom. Tá Eu sou São perdoado, tá bom. Paulino. Mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Né? Rivais sendo de campos junto dentro da luta de classes. Ah, tá. E, ô Carlos, o seguinte, quando muita gente fala dessa reforma do ensino médio, tem muita gente que fala assim, fora da sala de aula, né? Como, por exemplo, Luciano Huck, Sérgio Moro, todo mundo defendendo essa reforma. Né? Você, né, se preocupou em, né, conversar com aqueles que estavam dentro da sala de aula, né? Que, ao meu ver, tem mais autoridade, né, Isso, falar de isso. educação do que o Luciano Huck. Eu gostaria que você falasse um pouco desse método, né, que você, né, trabalhou no filme. Sim, eu procurei justamente quem está no chão da escola, né? Como se eu fizesse um filme sobre operário, me interessaria entrevistar quem está no chão da fábrica, né? Então, não me interessam os empresários. A gente sabe o que o empresário faz, está todo dia na TV, está todo dia nos produtos que a gente consome, nos agrotóxicos que a gente. Em tudo que destrói o planeta, eles estão presentes. Então, eu procuro aqueles que tentam construir o planeta de uma outra maneira, né? Claro que a gente vai sempre estar perdendo, não importa, seremos derrotados infinitamente, mas pelo menos sairemos deste planeta com os braços em alto, dizendo que fizemos o que a gente achou que deveríamos fazer e não contribuir com a destruição do planeta, como Luciano Huck e todas as pessoas que você está citando aí, é o que eles fazem. Nesse caso, destruir a educação das pessoas que poderiam ter uma educação muito melhor, tem que se atrelar a conceitos da Fundação Lehman, das fundações que trabalham pela, digamos, deseducação, né? Que trabalham pela destruição das possibilidades que uma pessoa que não tem condições poderia adquirir conhecimentos e tem que terminar num itinerário, que agora inventaram essa palavra, a palavra é até bonita, né? Mas itinerários deformativos, como alguém falou por aí, né? Então, não, eu geralmente nos documentários escolho um lado, né, para trabalhar. Talvez só num documentário, um ou dois, eu fui procurar alguma pessoa. Foi a Contra-República de Curitiba, quando Lula estava preso, a gente foi fazer um documentário lá, a favor da liberdade de Lula, não, do PT. A gente tem muita crítica no documentário, pessoas que criticam o processo de construção e de debacle, de alguma maneira, do PT, em certa medida, né? De abandono das periferias, abandono das ruas, não? A apropriação do gabinete, esses espaços de conforto político. E aí eu entrevistei alguém que tinha escrito um livro a favor da Lava Jato. Pronto, foi nesse filme. E outro foi no filme que eu fiz na Bolívia, sobre o Che Guevara, um filme feito em 2007, quando se rememorava, eram os 60 anos, de 67 para 2007, 50 anos ou 40 anos
da morte, do assassinato do Che. Fui entrevistar a pessoa que faleceu agora recentemente, que foi quem capturou Che Guevara, que é o Gary Prado Salmão, que ele era, ele era tenente na época e terminou como general retirado. Né? Então, foi as duas únicas vezes, eu acho, em quase 90 documentários, 90, 80 e poucos documentários, que eu fui do outro lado, saí da trincheira e fui para o outro lado. Entendeu? Assim, não saí da trincheira, porque eu nunca estou em trincheira, estou num campo de batalha, né? Entre duas trincheiras, mas estou mais próximo da trincheira nossa, né? Então, eu não me interessei, não sei se tua pergunta vai nessa direção, porque não entrevistar, digamos, por que não escolher também o lado dos empresários, e não foi minha intenção em momento algum. Não foi minha intenção. Primeiro, também isso se deve a um tipo de produção que a gente faz, que a gente apenas tem tempo para encontrar pessoas importantes, interessantes, ou até desconhecidos, que contribuam com um discurso de enfrentamento ao que a gente, do tema que a gente está falando. Então, isso já é muito complicado. Imagina eu ter que sair atrás de pessoas famosíssimas que têm todos os recursos possíveis para ter discurso todo dia enchendo nossos ouvidos. Não interessa. Então, alguém tem que ir para aquele outro lado e trabalhar, né? Porque essa é mais ou menos a ideia, entendeu? Por isso que não pretendi em momento algum, entendeu? Procurar. Poderia ser outro tipo de documentário, outra estrutura, onde você vai rebatendo discursos, digamos, da oposição. Então, a oposição rebate discurso aqui, discurso lá, mas não me interessa. Isso é mais para um trabalho jornalístico que você poderia fazer, no caso, colocar duas pessoas aqui, ou alguns programas fazem isso, né? Programas de debates, né? Fazem isso também, mas é uma coisa diferente, né? A gente também, de alguma maneira, quer contribuir juntando certos elementos que a gente acredita que são os principais do tema. Se você verifica com atenção nos documentários, especificamente esse e quase todos, tem uma sequência de blocos temáticos, entendeu? Por exemplo, na reforma do ensino médio, em um segmento se fala da privatização da educação, onde é citado justamente o Hulk, né? Justamente por nosso amigo do Corinthians, por Jefferson, e por outras pessoas. Tem outro bloco temático que fala, por exemplo, da precarização das salas de aula, outro que, entendeu? E assim que a gente vai construindo o documentário, né? Por blocos temáticos que de alguma maneira se costuram, né? Essa que é a questão. Então não há possibilidades nesse documentário meu, por exemplo, de entrar um empresário daquele, não me interessa, entendeu? Ele não nos chama para falar, eu também não vou chamar ele para falar no meu, no nosso. Mais ou menos por aí. Não, muito interessante, né? Porque mesmo você, né, não citando indiretamente, você citou a mesma lógica de trabalhar aqui no mesa de debates, né? Porque Ah, perfeito. eu tenho a mesma lógica de trabalhar, eu só chamo aí pessoas que tá no nosso campo, né? Que tá aí no setor da esquerda, né? Nunca Claro. entrevistei um cara de direita aqui no mesa de debates. Ajá. Mas, enfim, continuando aqui a entrevista, né? Sí, Você acabou citando aqui o Lula, né? sí. E essa suspensão da reforma do ensino médio, né? Que não é uma revogação como as ruas querem, né? Gostaria de falar um pouco mais sobre isso, né? Como que você viu essa atitude do PT? Não, bom, de alguma maneira, para mim e agora para as pessoas que estão assistindo, foi legal ter essa suspensão, porque senão eu jamais teria pensado em entrar nesse tema. Estava envolvido em outras questões e foi apenas porque eu vi, eu escutei, como falei no início, a questão da suspensão para uma consulta pública que eu fiz o documentário. Entendeu? Foi em função disso. Eu estava em outras questões, estava para viajar, inclusive para o exterior, e quando eu escutei isso, aí bom, eu já tinha estado em São Paulo e já tinha
durante a suspensão, eu perguntei a algumas pessoas, que estão inclusive no filme, o Márcio, por exemplo, o Márcio, que é do Instituto Federal, aquele um dos que mais fala no filme, que mais tem contribuído, que era uma outra pessoa. O Márcio é professor do Instituto Federal de São Paulo, que ele não esteve no filme da Escola Toma Partido, e era para estar, porque foi uma reunião com ele e outras pessoas que eu decidi fazer aquele documentário em São Paulo em 2016, 2015, 2016. Então, a ideia foi a partir disso. Então, a suspensão do governo, a participação do executivo nesse tema, para mim foi fantástica, porque foi a partir disso que fiz o documentário. Senão, estaria até fora do país agora com outro tema. Mas aí, é como agora, o marco temporal. Se surgiram umas datas, que foi a votação que teve agora, e agora na próxima semana, no dia 7, terá outra. Terá o STF falando sobre, vai tocar o tema, e foi por isso que também, entendeu? Então, de alguma maneira, não deveria talvez fazer os documentários em outros momentos, com mais tranquilidade, mas a urgência é o que a mim me mobiliza, entendeu? Eu, pelo menos, e que eu vejo que as pessoas estão mobilizadas, entendeu? Eu vejo que o tema está em efervescência, digo, bom, o povo está ligado a esse tema, vamos trabalhar porque um tema, não todos, claro, mas temas que eu mais ou menos já conheço, que já estou por dentro, então eu entro em campo. Então, a questão do governo, eu acho seria catastrófico, né? Que num governo, vamos dizer, popular, realmente semi-popular, não? Porque uma frente ampla, não? Inclusive já no executivo é semi, já em cima, não? Porque tem um cara da Fiesp lá instalado, não? Um cara do mundo da oligarquia empresarial, né? Tantas vezes governador de São Paulo, não? PSDB, e ao lado Lula. Então, não, mas foi uma estratégia política, tudo bem. Mas seria catastrófico, não revogar esse projeto neoliberal num governo que se elegeu com a maioria das pessoas que elegeram não são neoliberais, ou talvez algum setor já se transformou em neoliberal, um grande setor do eleitorado petista, né? Como muitos dos que estão no governo já se transformaram, não? Como o próprio Rui Costa. Rui Costa, que está na chefe da Casa Civil, é um neoliberal dentro do PT. Né? Eu conheço bastante bem porque fiz até documentários a partir de decisões dele na Bahia. Não? O trem do subúrbio, que ele destruiu para implementar um tal de monotrilho que nunca apareceu. Está aí, podem assistir. Trilhos de resistência. Trem do subúrbio, trilhos de resistência. E outro foi sobre uma estação elevatória na Bahia, na Lagoa do Abaeté, um lugar sagrado. Botou uma estação elevatória de esgoto. Um emissário aí na Lagoa foi outro absurdo no governo dele. Eu fiz outro documentário. Então, realmente, é difícil você falar que temos um governo popular, mas, claro, ao lado do Bolsonaro, ao lado de Temer, qualquer coisa é superior, né? Nesse sentido, não? Infelizmente, estamos num processo de desidratação, não? Como seria? De pulverização de muitas ideias políticas que geraram partidos como o PT, e chegamos a um ponto em que temos que estar lutando contra uma revogação de um projeto neoliberal com um governo popular, entendeu? Que isso deveria ser tratado de uma outra maneira e não esperar que o Congresso resolva tudo, porque parece que aqui nada se resolve mais nas ruas, não? Tudo se resolve no jurídico, se resolve no Congresso, tudo se resolve a portas fechadas, não? E o povo não participa de mais nada, entendeu? Então, a gente, justamente, num mês fundamental para o Brasil, que é junho, estamos há 10 anos das jornadas de junho, que começaram de uma maneira e terminaram de outra, justamente pela não participação da esquerda institucional nas ruas. Entregou espaço de bandeja para a direita, assim estamos hoje, né? Então, eu acho que essas mobilizações deveriam voltar, assim como os estudantes, porque essas ocupações que eu falei no início, muitas são fruto das mobilizações de 2013. Esses estudantes que ocuparam e que hoje estão lutando já como professores ou já como sim, professores, porque se em 2015 eram estudantes secundaristas,
passaram quantos? 8 anos. Em 8 anos a pessoa já se formou, já deve estar fazendo até mestrado, doutorado. Então, veja bem que o grupo humano que está nessa contenda contra a reforma do ensino médio são aqueles meninos, muitos deles, inclusive eu vi em reuniões que participei, gente que estava em 2015 ocupando, está hoje contra a reforma do ensino médio, participando em grupos e nos espaços que eu pude frequentar para encontrar informações, procurar pessoas para entrevistar, eu encontrei aquele pessoal também. Então, por um lado é triste, não? Você chegar num momento tão fervoroso como aquela época. Claro que a gente vinha do golpe a Dilma, 2015, é todo um processo, não? Mas hoje seria interessantíssimo para um governo como o de Lula revogar, seria uma grande vitória popular, né? Seria um grande presente para quase 60 milhões, né, de pessoas que votaram nisso, né? E que votaram naquele momento em Lula. Então, eu acho que isso também foi um disparador que me levou a fazer o documentário, não? Porque não é possível, não, que a gente tenha que estar, não sei, pareceria que estamos lutando contra um governo que não é aquele que foi eleito, entendeu? Num tema como esse. É uma pena, né? É uma pena realmente não termos. Claro que a situação é complexa, como falei no início, né? Um governo de frente ampla, não pode jogar tudo em Lula, nem nas pessoas do PT que estão no governo, mas o próprio ministro da Educação é um cara do PT, né? O Camilo Santana, né? Também. Então é isso. Não sei se tua pergunta era em referência a isso, ou era mais. Não, sim. E continuando aqui o nosso papo, né? Você falou que fez um outro documentário, né? Esse que não vi, que é a reforma que é a questão da escola sem partido, né? Ou A a escola toma escola, partido. a escola toma partido, né? A gente, o título é esse. Que é No partido no outro referente sentido, né? que é referente ao tema da escola sem partido. Isso. E também tem essa questão da reforma do ensino médio, né? Você conseguiu perceber que, pelo menos na minha opinião, o projeto da escola sem partido é irmã da reforma do ensino médio? Vou explicar por quê. Por conta, né, de tirar as matérias críticas, né, as matérias mais críticas para poder colocar tipo aula em itinerário de qualquer coisa. Sim, sim, claro, são irmãs, é muito bom isso, né? Praticamente são da mesma família, né? Eu falei no início que por isso que fiz aquele histórico daqueles documentários que me levaram a fazer esse agora, né? E eu sempre tive na cabeça, inclusive falei com algumas pessoas que estão no documentário da Escola Toma Partido, porque também foi em São Paulo, que não entraria no documentário da reforma porque já estava no outro. Então já havia uma ligação na estruturação do conteúdo do trabalho, entendeu? Inclusive o nosso, digamos, produtor executivo, a pessoa que fez os contatos, que ajudou bastante, é o João, Luiz, que Novaes Luz, João Novaes Luz, vocês devem ver o nome dele aí. Ele está no outro documentário, mas agora eu chamei para ele fazer essas conexões, né? E então há uma relação muito forte, justamente pelas matérias aquelas, não? Que, que houve uma tentativa de tirar e foram tiradas, não? Porque de alguma maneira eu não estou no chão da escola, eu não frequento, né? Se frequento quando passam filmes meus que eu vou para um cine debate, um grêmio ou uma escola, eu não tenho essa possibilidade de estar numa escola no meio dos alunos todo dia, não? Mas geralmente sempre estou frequentando universidade, mais universidade que escolas, né? É uma pena, né? Eu gostaria de ir mais nas escolas, mas eu dependo de um projeto, de um convite, né? Não posso chegar aí para ter, eu vou nos locais onde eu sou chamado, ou melhor ainda, nem sou chamado, o filme está passando aí, isso é fundamental. Então, essa questão das matérias críticas, da tentativa de cortar um
pensamento crítico, une os dois projetos. Eu acho que a reforma do ensino médio é uma espécie de escola sem crítica, se poderia dizer, né? Para fazer uma tentativa de unificar os dois projetos. E veja que praticamente foram no mesmo período, praticamente quando o Temer já estava com aquela ponte para o abismo, né? Que a gente caiu durante 4 anos, né? A famosa ponte para o futuro, não vingou essa palavra, né? A ponte para o futuro foi uma frase que vingou, né? Eu acho que politicamente muito escutada, né? Ficou como uma proposta política, não? De destruição do Estado e de diminuição de todas as possibilidades de, de recursos que o Estado podia ter, principalmente com o teto de gastos, e a educação é um pé fundamental da economia, né? São bilhões que circulam, né? Então eles estão de olho nisso, né? Estão de olho nisso, como estavam com a escola sem partido, para não permitir o pensamento, os meninos que se interessem, não? E professores também que foram atacados e suspensos e expulsos naquele período. Não sei se você lembra, não? Que aconteceu isso. Então, agora a reforma do ensino médio não tem esse perfil de a pessoa, de um professor, numa aula, chegar a ser expulso por falar mal da reforma do ensino médio. Não tem essa questão. Mas lá na escola sem partido tinha. A gente entrevistou a menina lá de Paraná, que foi tirada da escola, e tem muitos casos que aconteceram, que é um absurdo, né? Porque a escola é, como Daniel Cara fala no documentário, ele fala que a escola, e eu penso a mesma coisa, para mim a escola foi muito mais importante do que a universidade. E ele fala isso. E ele está falando da USP, não está falando de qualquer faculdade de fundo de quintal, está falando da USP. Ele fala, se lembra dessa fala, ou isso não está no filme, ou está no bruto? Não, está no filme. Ele fala isso. A escola, o chão da escola e tudo que acontece na escola foi fundamental para o crescimento intelectual dele. Não só intelectual, social, tudo, né? Como aconteceu comigo, não sei se acontece com você, ou está acontecendo, não sei se... eu acho que é fundamental. A escola é onde tudo se programa. Essa que é a ponte para o futuro, não é a de Temer. A ponte para o futuro é a escola, o chão da escola. E você ter a sorte de ter professores que realmente tenham essa sensibilidade. Não? Eu tive, não? Outros não têm, talvez. Né? E eu fui numa escola pública, né? A melhor escola pública da Argentina na época, né? Porque eu estava lá. Né? Você nem fazia vestibular na época. Imagina a qualidade da escola. São duas que tem assim. Ainda tem. Mas lá não tem. Lá conseguiram, pelo na Argentina conseguiram não ter mais vestibular, né? Incrível, né? Esse também é outro assunto, né? Esse seria um grande assunto para um documentário, né? Esse absurdo de ter que fazer um vestibular. Você faz um programa comum quando você entra, todo mundo nivela todo mundo e depois, segundo ano, já vai para frente. Mas está todo mundo já convivendo com tudo que uma universidade tem, né? A vida, como ela será futuramente, né? Está tudo aí. Perfeito, Carlos. E, Carlos, falar um pouco aqui em relação, né, das lutas, né, contra o ensino médio, né, contra o Das, novo ensino médio. das, As, não lu entendi. as lutas contra As o novo lutas. ensino Entendi as médio. multas. Não, as As multas. lutas. Aí, o professor já está com o salário assim, ainda vai ter que pagar multa, pô. Aí é bravo. Imagina. As lutas, né, em relação à questão do ensino, do novo Sim, ensino sim, não, médio, olha. né? O que que você acompanhou e o que que você, né, avalia dessas lutas e quais são as próximas tarefas também, né? Porque deu uma esfriada nesse último momento. Sim. Então, sobre as lutas que estão em processo, que eu fui em alguns eventos de juventudes de diversas tendências políticas, não todas de esquerda, onde as pessoas se reúnem, eram comitês de luta contra o NEM, a favor da revogação. Tem algum que eu não pude ir e que eu tivesse até gostado de incluir no documentário, mas não deu tempo, mas de alguma maneira
os discursos seriam bastante similares. Você pega um que realmente representa uns vários ou cursinhos interessantes que são ainda, estão acontecendo, o cursinho do Norte, eu acho que tem um cursinho livre do Norte, que eu acho muito interessante. Então, eu gostaria de ter visto mais lutas, né? Mas essas aí as poucas que eu consegui ver em tão pouco tempo para fazer o documentário, realmente foram fundamentais, não? Que incluem também alguns parlamentares, né? Porque tem grupos assim que são ligados a partidos políticos, tem outros que não são ligados a partidos políticos. Eu prefiro aqueles que não são ligados, né, a partidos, né, porque eu mesmo não sou de partido e tenho uma tendência mais anárquica na minha vida, né, no sentido visceral disso, não no sentido ideológico. Não tenho o anarquismo por ideologia, eu tenho por modo de vida, por modo de fazer os filmes, entendeu? Uma loucura, né? Fazer um filme assim, ir na rua e lutar contra alguma coisa, que é isso que a gente gosta, né? A gente vive para isso, entendeu? Uma manifestação genuína, ir lá e não estar fazendo 50 reuniões para depois ficar fazendo discurso em cima de um trio elétrico, né? Então, isso não me interessa muito, né? Então, que estava te dizendo que era sobre as lutas. Então, eu acho que a proporção é imensa o que eu vi em São Paulo, né? Eu não sei nos outros estados como que está isso realmente. Eu sei que tem em Minas, eu recebi, por exemplo, eu recebia mensagens durante as gravações de grupos de Maranhão, por exemplo, Manuel Beckman, um grupo de estudantes secundaristas do Maranhão. Eu recebi, eu tenho, está no, a gente até colocou nos créditos finais, porque eles perguntavam se eu ia viajar para entrevistar aonde eu iria. Não, a ideia era fazer tudo, realmente não tinha recurso nenhum, tanto é que teve pouquíssimos recursos para fazer, alguns apoios de algumas subsedes. Você está em São Paulo, né, Guilherme? Sim, eu sou de São Paulo. Mas está em São Paulo agora? Não, não. Não, eu moro em São José dos Campos. São José dos Campos, pronto. Então, não, mas eu quero dizer o seguinte, que os contatos foram quase que em nível nacional, chegavam até propostas de entrevistar alguém, por exemplo, de Paraná, Mônica Ribeiro, que é uma educadora fundamental em todo esse tema, desde sempre, né? Entrevistei ela em Curitiba por outro documentário, as pessoas, porque as pessoas me mandavam assim, elencos, né? Porque eu perguntava, a pesquisa prévia, a pré-produção, a gente vai procurando, né? Pessoas que são da área e vão colocando outras, não? Pessoas que estão na luta. E entre essas pessoas sempre tinha pessoas de outros estados, mas eu falava, olha, não tem condição, eu sou em São Paulo. A gente já saiu de São Paulo, foi para Guarulhos, que não é fácil, não? São Paulo é um país, né? Uma loucura, né? Você transitar por uma cidade dessas e ainda sair dela, né? Já foi complicado, mas foi bom. Inclusive, fui duas vezes a Guarulhos, porque deu um problema de uma entrevista do professor, diretor da escola, e eu voltei para entrevistá-lo e ainda para filmar o grafite que eu não tinha feito no dia. O grafite de Paulo Freire, não sei se você lembra que no final da fala da Anita Freire, a gente faz um insert durante a fala dela, parte da fala, de uma parede, pintar um grafite fantástico de Paulo Freire, que me falaram que é o único da região que tem. E aí fui novamente a Guarulhos só para refazer a entrevista, que tinha problemas de som, de áudio, e filmar o, o grafite. Né? Então, então, a luta em geral, eu acho que dá muita esperança, não? Porque as pessoas estão mobilizadas, né? E há lutas de todo tipo, há lutas, como falei, ligados a parlamentares, ligados a grupos autônomos. Então, eu acho que um circuito que, de alguma maneira, tenta chegar mais perto das pessoas do Ministério da Educação, né, que tem que tomar essa decisão em algum momento, não? E esperemos que a decisão seja a revogação imediata, geral e restrita.
Certo. Você citou na Argentina, né? Na Argentina tem um projeto parecido, né, com a reforma do ensino médio? Ah, não, não, aí não, não sei. Não, não, não. Eu estava falando do vestibular. Eu não sei realmente a questão educativa lá, não, 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 não estou acompanhando. Eu moro aqui, né? Entendeu? Tá, tudo bem. E, Carlos, se você pudesse ter uma síntese, né, do trabalho que você fez sobre a reforma do ensino médio, qual é a síntese que você poderia tirar né, do seu documentário? Bom, a síntese é que seja um elemento, a ideia é tentar construir um elemento que seja, que contribua de alguma maneira e de uma maneira contundente, que seja sintético, tanto é que um filme de 40 minutos, que a gente pensou sempre nisso, para a sala de aula, né? Que a aula tem 50, mais ou menos, né? Então, uns 40 era um bom tempo, não? Para incluir numa sala de aula, mas a síntese é que tinha que ter um diálogo entre professores, educadores, pedagogos e estudantes, coisa que na escola toma partido, o documentário contra o projeto de lei das escolas em partido, foram só, não tinha estudante nenhum. Então, quando a pessoa perguntava, e os estudantes? Não, esse está no filme das ocupações da escola. Aí você tem que passar os dois juntos, passa da ocupação da escola e depois passa o da escola toma partido. Aqui não, aqui a ideia era, ainda que a mente, a cabeça estivesse muito presente na construção desse documentário, estivesse presente o da escola toma partido, a ideia era uma conjunção entre estudantes e professores. E eu acho que de alguma maneira a gente conseguiu. Talvez tenha umas falas maiores, não, de alguns pedagogos, né? Mas os estudantes estão aí bem representados. Tem a Sabrina, é do Instituto Federal, não? Eles não vão receber tanta, não vão ser, não serão tão atingidos, não, os estudantes de ensino do Instituto Federal quanto um estudante de ensino médio, né? Nesse sentido, né? Mas ela tem umas falas fundamentais. A Sabrina trouxe outros estudantes também, tem as meninas lá da escola de Guarulhos, tem, que mais? Tem o pessoal, tem o JS também, tem a menina do JS, tem a da UPES, que eu lembro que essa também foi pela camiseta, sabia? Eu cheguei, cheguei na UJS para entrevistar a Beatriz, né? A Beatriz, como é Jade, Beatriz Jade, porque tem a UNE e tem a UJS aqui, são dois casas separadas lá pela Vila Mariana, né? Então eu entrei na UNE. Não, eu terminei de entrevistar a Jade e a outra menina das Relações Internacionais, né? E aí eu saí para cumprimentar o pessoal, deixar um material, e aí chega uma menina com uma camisa amarela que diz UPES, né? Pô, e aí fica olhando para ela, que é isso? UPES de estudante, sim? Poxa, você daria uma boa entrevista, sabia? Pronto, foi uma entrevista fantástica dela. Você foi para o pátio lá atrás, você lembra que está escrito assim, viva a resistência, e está sentado num pátio. Também entrou pela Camila. É porque a gente faz documentário assim, é muito, eu deixo que as coisas muito aconteçam. Depois, claro, a gente pode cortar ou não, pode servir ou pode não servir, mas ela deu um depoimento muito forte, uma menina muito ativa da questão da resistência, da questão do fechamento de escolas, que está acontecendo agora também em São Paulo, né? É claro que ela tem uma organização poderosa, né? Bem poderosa, ligada à UNE e tudo mais, né? E por outro lado, temos gente que não tem esse poderio organizativo, não? Mas estão todos aí, de alguma maneira. A ideia era fazer essa síntese de um discurso que unifique as pretensões dos estudantes e dos professores em função de revogar o ensino médio. Talvez no documentário faltou um pouco mais de falar como é a educação hoje, mas não tinha esse tempo. A precariedade da educação hoje. Pois tem alguém nos comentários, se você vê, eu não entrei ainda para comentar os comentários do filme, alguém que fala muito certamente isso. Ah, sim, mas e aí? Vão a tirar o ensino,
revogar a reforma. E o que vocês querem? Alguém meio assim, um pouquinho para jogando um pouquinho de areia, não? No churrasco, né? Para falar de alguma maneira, não? Querendo dizer, sim, tira e aí vão querer o quê? Ou que está, também não está bom. Algumas pessoas citam isso, não está bom a situação atual. Mas o que vem pela frente? Isso está em aberto, né? A questão é revogar o ensino médio. O que você vai colocar no meio? Tinha até depoimentos sobre esse tema. Tem um projeto do JS, o Daniel Cara também tem uma questão, mas era muito complexo, ia sair um pouco do tema, a gente estava focado em revogar no filme, entendeu? E as pessoas que assistiram antes também acharam que não, tá bom, vamos trabalhar a revogação, se tiver que fazer outro, faremos outro para... O que vem depois da revogação, né? Não sei se você percebeu isso, eu acho que é uma questão que... mas aí aumentaria muito, iria para 1 hora o filme e perspectivas que estaria muito num campo bastante, não muito firme, né? Porque não sabe, o momento agora é revogar, depois você vê o que se faz, né? Primeiro fazer a revolução, depois você vê o que faz, né? Porque que é o principal, né? Como falou Fidel quando entrou em Havana em 59, né? Perguntaram, bravo Fidel, fizemos a revolução. Não, a revolução começa agora, não é? Sim. E, Carlos, você pode, né, a gente pode chegar numa conclusão que a reforma do ensino médio serve aí para servir mão de obra barata e Sim, sim. precária no futuro? Sim, sim, você disse tudo. Porque de alguma maneira as escolas privadas particulares não estão sendo atingidas por isso, não? E são as que vão ter mais possibilidades de ir para a faculdade. O pessoal que faz Enem com, 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 com a restrição de ter acesso a matérias muito mais críticas e que entra no Enem, segundo eu sei, né? Tem muito material de história que eles não vão ter, de filosofia e de outras matérias de ciências humanas, que vai entrar no Enem. E esse pessoal não vai ter isso. Vai para onde esse pessoal? Não vai entrar na faculdade. Vai partir para cursos profissionalizantes, que é o que se quer fazer do ensino médio, né? O que já existe de alguma maneira, porque nos institutos federais tem isso, né? Tem curso, tem a técnica, toda essa técnica, chamada técnica, porque não sei se fazer brigadeiro ou outro tipo de coisas similares, precisa estar anos para, né? Com todo respeito, um brigadeiro, adoro brigadeiro, não? Mas não sei se isso é um elemento para um curso de brigadeiro, não? De cozinha, tudo bem, outra coisa. Agora, se ele fala itinerário de culinária, né? Aí é fantástico, eu quero até ir lá. Aí eu sou a favor até do itinerário, entendeu? Mas fazer um itinerário só para fazer um brigadeiro, aí não, aí tá por fora. Porque realmente a educação, eu acredito o seguinte, é, essa questão da mão de obra é terrível, faz parte do que precisa o capitalismo, não, para manter seus lucros, né? E para manter um recurso humano assim gratuito, não? A plusvalia ad infinitum e sem educação, sem proposta nenhuma que possa de alguma maneira dificultar um trabalho, não digo numa fábrica hoje, porque não sei onde estão as fábricas, não, mas no trabalho que seja braçal, né, o manual, que também é importante, são trabalhos fundamentais, mas de pronto a pessoa quer fazer outras coisas também, quer fazer cursos e fazer o itinerário dos doutorados, por exemplo, que é outro itinerário, né, que também não é outra fábrica, né, você sabe, né, as fábricas universitárias dos doutorados, não? A pessoa fica lá no seu bola, na sua bolha, né, a vida toda, mas deve ser bom, não? Deve estar ganhando bem também. Bom, aí estou entrando em outros temas, né? Mas é isso. Eu acho que a questão da mão de obra, a mão de obra é um dos temas essenciais que está colocado bastante no documentário. As pessoas colocam essa questão da desigualdade social, não? Do abismo que se está aprofundando, que vai se aprofundar. Já está aprofundado, não? Há muito tempo, não? Nas escolas você vê isso em qualquer escola, não? É decir, por bairro você pode ter essa percepção colocando a objetiva, a lente
em bairros diferentes, de classe alta, classe média e classe popular. Já está definido isso, mas a reforma do ensino médio vem para isso, né? Retirando aquelas matérias que podem, às quais podem aceder com um sentido mais crítico, né? E colocando aqueles itinerários, né? Que são realmente um invento muito provocativo, não? Parece que esse pessoal é uma provocação de cara, né? Não de Daniel Cara, é uma provocação assim de cara, como dizer, está vendo? Nós fazemos o que queremos, somos neoliberais, temos o dinheiro e nós podemos fazer o que queremos até com a educação do país. Parece isso, né? Tudo dominado pela questão dos recursos econômicos, né? E é um absurdo, porque não estamos falando de um país pequeno, um país sem recursos, estamos falando do Brasil, né? O quinto país do mundo, com uma economia que move parte do planeta também, porque muito do que utiliza o planeta sai daqui, sem falar, e não estou falando apenas dos commodities, né? Estou falando de produção que é feita aqui, né? Tecnológica e tudo mais, né? E não ter uma educação de qualidade é um absurdo, né? E para a gente finalizar aqui, né, ô Carlos, o documentário deu aí bastante repercussão, né? Eu vi muita gente compartilhando, né, nas Sim. redes sociais. Sim, eu acho que foi um bom momento. A gente teve essa perspectiva, essa percepção de fazer isso logo e num momento de auge do tema, justamente que eu falei no início, daquela suspensão, as consultas públicas, todo mundo estava debatendo isso, e aí a gente entrou com o documentário, né? Então, essa foi uma estratégia de combate, digamos, né? Que a gente preparou para fazer isso. Talvez poderíamos ter esperado alguns dias mais, ou uma semana mais, mas não, era aquele momento. Claro que agora já, como estou no outro processo agora, trabalhando, eu saí um pouquinho, não sei como está, não estou acompanhando muito as notícias desse tema, não sei se está continuando naquela efervescência que tinha algum tempinho atrás, mas o documentário está aí, pode ser utilizado, tomara que ele já tenha chegado ao governo, né? Eu sei que já chegou, já soube, tive informações que já foi visto por pessoas ligadas ao governo, né? Hoje é fácil, não? Antigamente, como que você fazia? Se não existisse essa possibilidade da internet. Você fazia um filme e ele circulava, bom, primeiro em película, né? Era mais complicado, mas nem em DVD, como você fazia chegar um DVD ao governo? Agora, ele, se quiser assistir, o próprio Camilo Santana aperta e assiste. Deve ter assistido já, com certeza. Só que ele não vai fazer comentário lá, né? Já imaginou? O ministro, não, esse documentário está errado. Seria bom, né? Ai, ai, seria. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente a participação aí do Carlos. Gostei demais aí do nosso papo, foi muito bom, né? Espero aí que vocês assistam, né, o documentário e acompanhem o trabalho dele, né, também. E passo a bola para ele fazer suas considerações finais. Bom, eu também gostei muito. Eu, como te falei, eu tive que fazer uma pausa na cerebral para entrar no tema, porque estou aqui com o tema do marco temporal, estudando aqui a lista de entrevistados, estamos indo nas aldeias, está uma loucura, não? Vendo, tentando procurar gente, porque todo mundo foi para Brasília, então está complicado. Eu vim para um local onde ninguém deve ter vindo, porque todo mundo foi a Brasília, né? Eu vim para o local que vai repercutir nacionalmente, que é a aldeia que está aqui. Foi por sorteio, segundo eu soube, escolhida essa aldeia para isso. Então, é, voltar ao tema da reforma do ensino médio, para mim foi importante, porque tem que cuidar dos filhos, né, que circulam por aí, os temas, não? Eu falo filmes, não? Filmes, filhos, né? Começa com a mesma letra, né?
termina com a mesma, é plural, o S, bom, o S é universal, tudo termina, todo plural termina em S, em geral. Então, eu gostei muito da entrevista, espero que esse tipo de programas são fundamentais hoje, não? Porque expandem o tema, servem para fomentar mais ainda o que a gente faz, são canais de ecos, são programas que promovem o eco do tema que a gente faz, e espero que essa revogação venha logo, porque educação é o tema fundamental, fundamental de tudo. Tanto seja educação que o Estado pode fornecer, tanto seja educação que você pode procurar a partir de orientações importantes e de um espaço que promova isso, né? Que é a escola. A escola é fundamental. Então, espero que se revogue o ensino médio imediatamente e passemos a pensar em outras questões que têm a ver também com a educação, né? Que melhorar a escola, dar um bom salário para os professores, os estudantes tiverem oportunidades melhores, não? Para se desenvolver e para crescer e para estudar o que eles queiram e não obrigá-los aos 15 anos, 16 anos, porque a reforma do ensino médio promove isso, que a pessoa com essa idade, um adolescente, tenha que decidir já o que tem que fazer na vida, né? Eu fui saber o que queria fazer na vida com meus 20 e poucos anos, dando volta por Latinoamérica, entendeu? Aos 15 anos, queria uma coisa, claro, um processo formativo. Aos 20, você já quer outra. Então, por que a pessoa vai ter que... Né? Aos 18, 17, sim, que é quando entra na universidade, mas não aos 15 anos, 13 anos ou menos, né? Tem que entrar num itinerário que vai levar ele para um caminho que não é aquele, que pode não ter mais volta esse itinerário. Né? Esse é o problema. Obrigado, Guilherme, e espero contribuir em mais alguma oportunidade aqui na mesa de debates. Agê, a todo mundo. É isso aí, então mais uma vez aqui agradecendo ao Carlos, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente este e outros vídeos também. Curta, compartilhe, curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram e no TikTok. E, Carlos, aonde que o pessoal pode te achar? Esse nome que está aí, né? Carlos Pronsato, é Facebook, é Instagram e o canal de YouTube. Aí tem filmes, tem vários documentários. Inclusive hoje, ontem, que começou junho, colocamos o de junho de 2013. Se chama A Partir de Agora, as jornadas de junho. Que estava em outros canais, porque meus filmes circulam em canais de outras pessoas. Mas agora eu abri um canal. Na pandemia eu abri meu próprio canal e eu estou pegando assim de vários outros lugares, sem tirá-los, né? Eu mantenho, que a pessoa mantenha o filme, né? Mas a gente está colocando esse com esse nome o pessoal pode entrar e tem um canal também, né? Tem a inscrição no canal, entendeu? Também, não? Mas eu não alimento o canal assim com... Não tenho, às vezes tem uma live para falar de um lançamento, mas não estou todo dia. Eu gostaria, né? Mas algum dia talvez eu faça. Vamos ver. Não é fácil, né? Como você falou no momento. Tá certo. Obrigado, É Guilherme. isso aí. É isso aí. Além disso, quem puder contribua com o nosso Pix 385-007028000 CPF. Nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro, né, nem do Estado, nem do capital privado. E para a gente continuar esse projeto, né, nós dependemos aí da sua ajuda. Então, quem puder contribua, né, com mesa de debates, e também temos o Padrim como outra forma de financiamento, né? www.padrim.com.br/podcast mesa de debates. O Padrim é uma forma de financiamento que você pode ajudar, né, mensalmente com uma quantia, né, ou até mesmo dando presentes, digamos assim, né, para a gente que é do canal. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço a todo mundo e fui!